Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele e no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre autismo na escola. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, mas também um tema bastante polêmico que divide opiniões, que é o tema da inclusão escolar. Eu relutei bastante para vir aqui falar sobre isso, para me expor dessa forma, né? Porque querendo ou não, acaba sendo uma exposição você falar sobre algo que divide opiniões. Porém, como eu vivo os dois lados da moeda, eu sou mãe atípica, mãe de crianças com necessidades especiais e também sou professora, educadora, já fui gestora, já fui coordenadora de escola, já tive escola, né? Então eu também vivi todos os lados dessa moeda, né? E na verdade vivi mais do que os dois lados da moeda. Eu vivi essa situação como gestora, como dona de escola particular, como mãe, como professora de escola pública com mais de 30 alunos dentro de sala de aula, e são mais de 20 anos de experiência. Então acho que eu posso vir aqui falar para vocês um pouquinho sobre o que eu penso sobre isso. Então esse vídeo vai ser embasado numa opinião mesmo pessoal, de vivência, né? E vou usar como gancho para a gente iniciar esse vídeo uma história que aconteceu esses dias mesmo, aí alguns dias atrás, num grupo de mães. Eu participo muito, tanto de grupo de professores, educadores, quanto grupos de mães. Por isso que eu tô mais no Facebook, porque lá eu consigo caminhar por esses caminhos e entender o que as pessoas estão pensando, o que elas precisam saber. Então, através das perguntas e das respostas, eu vou entendendo qual é a minha demanda, né, dentro do que eu consigo solucionar, para poder ajudar essas pessoas a refletirem, a pensar melhor ou até ajudá-las com as suas dificuldades. Enfim, nesse grupo, né, surgiu uma mãe que estava dizendo que foi para a escola, fez a matrícula da filha e omitiu que a filha tinha um laudo, né, de autismo no caso, e só no primeiro dia de aula ela levou o laudo já junto com a criança, né? E então começam os comentários embaixo, né? Muitas mães dizendo que não fariam isso, né? Outras mães dizendo que ela estava certa. E por que essas mães diziam que ela estava certa? Por que nós não podemos julgar essas mães? Agora eu vou falar do lado de mãe, tá? Quando a gente vai matricular o nosso filho na escola, algumas escolas vão dizer: a gente vai acolher, a gente vai trabalhar dentro da necessidade dele. Outras escolas vão dizer: a escola não está preparada para receber o seu filho. E vocês imaginam como é isso para uma mãe ouvir isso? Ah, Dani, mas já aconteceu com você? Sim, e foram os piores momentos da minha vida, vocês podem ter certeza. Que eu não sei nem explicar como eu me senti. E não foi só uma vez, não foi só em uma escola. A minha filha, ela não demanda uma necessidade de elaboração de materiais, de currículo, ela não demanda auxiliar para ficar com ela não demanda nada disso. Mas muitas vezes, quando você vai fazer a matrícula na escola, a escola não quer saber. Ela simplesmente diz que já excedeu o número de crianças com necessidades especiais por sala, ou quando descobre que seu filho tem autismo ou outro diagnóstico, a escola fala: me enganei, não tinha vaga. Essa semana mesmo a gente viu, né, um caso que aconteceu com uma digital influencer que está rolando aí nas redes sociais. E ela não é a única, gente, ela não é a única, ela não é a primeira e nem vai ser a última, né? Isso acontece o tempo todo, infelizmente. Porém, nós temos este lado, né, da escola que age dessa forma, que tem essa maneira de estruturar, mas também nós temos as escolas que estão se preparando, os professores que estão estudando, os professores que querem receber essas crianças. Então, assim,
quando eu vi esse post da mãe, eu até acabei fazendo um comentário. Não costumo fazer isso, ficar de um lado para o outro. Geralmente eu olho e só vou observando que as pessoas estão respondendo, mas eu me senti na obrigação de responder. Por quê? Porque teve uma outra pessoa profissional da educação que não é mãe de criança com necessidades especiais, aplaudindo a atitude dessa mãe e dizendo que os professores têm que estar preparados para receber as crianças, independente se a mãe apresentou laudo ou não. Então não tem necessidade, porque realmente está certo, os pais estão tão acostumados com as portas fechadas. Discordo totalmente dela. Concordo com a parte que ela diz que a gente precisa entender por que esses pais estão agindo dessa maneira, porque estão cansados de terem as portas fechadas. Isso é uma verdade, isso é uma realidade, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Porém, essa é a melhor forma da gente fazer? Eu omitir que o meu filho tem um laudo? Agora eu vou falar como profissional trabalhando dentro da escola. A escola está totalmente preparada, todas as escolas estão, todos os professores estão aptos a receber uma criança com autismo, independente do grau, independente das características dessas crianças? Não. Por quê? Porque o autismo, principalmente o autismo, é um espectro muito amplo, né? Então, assim, cada criança vai ter características muito particulares. Então, como que o professor vai aprender a trabalhar com essa criança? Trabalhando no dia a dia, né? Mas é importante, isso é uma opinião minha, tá? Como professora, como educadora, como uma pessoa que está dentro do contexto da escola e sabe como as coisas funcionam. Então, eu falo agora para vocês, pais, é importante que a escola saiba minimamente o básico, pelo menos, sobre os filhos de vocês. É muito importante. E não é muito importante só para o trabalho da escola, é muito importante para o seu filho, para que ele seja recebido de uma forma mais tranquila, para que a escola esteja mais preparada no dia que ele chegar. Ah, mas isso é preconceito? Não, gente, isso não é preconceito. Porque o nome já diz, crianças com necessidades educacionais especiais. Então eu vejo muito nos grupos, principalmente de professores, alguém diz assim, eu quero atividades, sugestões de atividades para trabalhar com crianças autistas, por exemplo. E aí sempre tem muitos professores embaixo comentando assim, não precisa adaptar a atividade, eles são capazes de fazer. Gente, não são todos que são. Tem muitos autistas que têm deficiência intelectual associada, tem autistas que não são verbais, né? Tem crianças que têm comportamentos agressivos. A gente sabe disso. Então, o que a gente precisa fazer? Conhecer aquela criança, conhecer aquela família. E a gente precisa trazer aquela família, precisa acolher. O primeiro caminho é trazer a família para nós. Porque se a gente não tiver o máximo de informação possível sobre essa criança, vai ficar difícil a gente desenvolver um trabalho com ela. E quem vai trazer essas informações? A família. Lógico que as crianças muitas vezes se comportam de uma forma em casa e de outra forma na escola, já falei sobre isso. A Ana mesmo, gente, vocês podem não acreditar, a Ana é uma criança que além do TEA, do transtorno do espectro do autismo, ela tem um TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, muito alto. O nível dela de desatenção e de hiperatividade física é muito alto. Mas ela nunca na escola demonstrou isso. Nunca. Ela tem 10 anos, ela está no 5º ano. Eu nunca fui chamada na escola. Então, por isso que eu falo, é muito amplo. Cada criança vai reagir de uma forma. Às vezes em casa vai ser uma coisa, na escola vai ser outra. Mas o que a gente tem que pensar? Quando eu vou numa fono, agora vocês, pais, você vai passar seu filho numa fono. O neuropediatra indicou. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ou ela vai ter uma conversa primeiro com os pais, ou ela já vai ter essa conversa junto com a criança. Isso depende do profissional, de como ele trabalha. Ele vai fazer uma anamnese, né? Vocês sabem disso, né? Quem já passou por isso já sabe. Todo profissional que você vai, a primeira coisa que ele faz antes de começar a trabalhar com seu filho é saber todo o histórico da criança.
porque isso é importante para o profissional que está trabalhando com o seu filho, para que ele receba aquela criança sabendo, né, um pouco sobre ela. E a escola é a mesma coisa. Então é importante, no ato da matrícula, com certeza é muito importante você falar, olha, meu filho tem... Se a escola negar a matrícula do seu filho, tá errado? Tá super errado. Você tem mesmo que ir atrás dos seus direitos. Se você achar por bem procurar um advogado, processar a escola, é um direito seu, né? É um direito garantido da criança frequentar a escola. Isso tá errado, isso realmente tem que acabar, né? Só que não é omitindo informação que a gente vai chegar nesse caminho. A gente só vai prejudicar quem? Os nossos filhos. Porque agora vocês imaginam, nós estamos num grupo com mais sei lá de quantos mil pais que estão lá. Muitas pessoas têm informações privilegiadas, outras pessoas não têm, outras pessoas são mais leigas, outras pessoas têm, né, condições mais simples de vida e não tiveram condições de estudar e de entender como as coisas funcionam. Aí um pai olha, vê um professor falando, é assim mesmo, tem que mandar a criança para a escola sem saber nem quem ela é, nem de onde veio, porque senão a escola vai negar a matrícula do seu filho, vai tratar ele mal, vai rotular. E aí o pai fala assim, então eu vou omitir, né? Aí você leva o seu filho, autista, com comorbidades, que não fala, que não vai ao banheiro sozinho, que não consegue comer sozinho. Aí você leva o seu filho no primeiro dia de aula na escola, numa sala com 30 crianças. E o seu filho precisa de auxílio para comer, auxílio para ir ao banheiro. E aí, o que vai acontecer? Aí a equipe escolar não vai poder olhar assustado. Não vai poder dizer assim, poxa, e agora? Como que a gente vai fazer? A gente não estava preparado para receber essa criança. E isso é preconceito? Então, eu acho que a gente tem que militar sim, a gente tem que correr atrás dos direitos dos nossos filhos sim, todos os dias. Mas a gente tem que militar do jeito certo. Eu sou uma pessoa super militante dos meus direitos, dos direitos dos meus filhos. E eu sempre vou ser. Do direito da mulher, de tudo. Mas eu acho que a gente tem que ter discernimento, né? A gente não pode simplesmente, como disseram, as regras são feitas para quebrar. Só que quando a gente quebra as regras, a gente tem que entender que quem a gente está prejudicando, quebrando essa regra, a gente está prejudicando as crianças, né? E não a escola. Porque a escola vai continuar o trabalho dela. Quem vai ficar lá perdido, jogado no canto é o seu filho. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que conversar. Eu acho que um bom caminho para a inclusão, principalmente de crianças autistas, ao meu ver, um caminho que seria muito bom para a inclusão é a gente começar cada vez mais a escola pelo acolhimento. A escola precisa mudar, sim, alguns conceitos, algumas regras, e eu acho que a escola, primeiro, tem que... o pai foi na escola, fez a matrícula, disse que a criança tem autismo ou outro transtorno. Eu acho que antes de iniciar as aulas, a escola teria que chamar esses pais, fazer uma anamnese completa dessa criança, perguntar tudo sobre ela. Claro que isso, como eu disse, o professor só vai conhecer a criança depois que ele começar a trabalhar com ela, mas isso é importante, gente. Não para rotular a criança, mas para a gente poder entender algumas coisas sobre ela, para a gente conhecer essa criança. Então, eu acho que isso, se não dá para a escola fazer isso com todas as crianças, que seria, no meu ver, seria o ideal, vamos fazer com aquelas crianças que demandam mais, né? Com as crianças que têm necessidades especiais, eu acho que isso é fundamental. Fazer uma boa anamnese com esses pais, né? Quando começar as aulas, eu acho que o professor é às vezes a escola, a coordenação, a direção, o próprio projeto educacional da cidade exclui o professor do processo da inclusão. E isso é muito triste da gente ver. Então, quando tem reuniões, por exemplo, com o instituto onde a criança é atendida, às vezes tem criança que é da APAE, aí as pessoas responsáveis vêm até a escola ou a escola vai até o instituto, quem vão? São coordenadores, gestores e o professor. É o professor que está com a criança todo dia, ele que conhece ela. Então, eu acho que o caminho é a união entre a família e a escola.
Quanto mais dados, quanto mais informações, quanto menos você omitir informações sobre o seu filho, mais você vai ajudar o professor. E quanto mais a escola procurar a família, quanto mais a escola abraçar, acolher e trazer a família para a escola, mais a gente vai conseguir evoluir com essa criança. Porque às vezes a mãe, a professora ali está com uma dificuldade tremenda de fazer a criança entender alguma coisa ou fazer algum processo, e a mãe em casa, ela já entendeu como a criança funciona. Então, às vezes é uma coisa simples, que a mãe vai dizer assim, olha, quando eu quero que ele faça isso, eu faço dessa forma. E aí a professora também, de repente, ou o cuidador, dependendo da criança que tiver, pode começar a utilizar aquele caminho, né? Então, eu não vejo outro caminho. Claro que nós temos estratégias, os professores têm que se capacitar. O professor tem que estudar. Ah, mas vai adiantar eu estudar autismo como um todo, sendo que autismo é um espectro amplo? Vai, porque muitas características eles vão ter suas particularidades, mas muitas características do autismo as crianças vão apresentar de forma mais sutil ou de forma mais amplificada, mas eles vão apresentar. Então, você sabendo como isso funciona, você sabendo, por exemplo, que o seu aluno precisa de rotina, isso vai facilitar a sua vida. Você sabendo que o seu aluno pode ter hiperfoco, isso vai facilitar a sua vida. Então, é por isso que eu estou fazendo tantos vídeos falando sobre autismo na escola, sobre as necessidades que essas crianças têm na escola, e eu quero muito que vocês assistam, vou deixar os links aqui embaixo, tá? Então, vamos pensar assim, inclusão é uma via de mão dupla. Não existe um lado e não existe outro lado. Existe uma união. E sem essa união, a inclusão não vai acontecer. Tá? Isso eu estou falando das escolas que já estão trazendo as crianças, que não negam matrícula e que estão tentando saber como melhor proceder para essas crianças. E para as famílias fica a minha dica: não omitam nada. Tudo que vocês omitirem sobre os filhos de vocês, para qualquer profissional que seja, o professor, assim como o pedagogo, o psicopedagogo, o psicólogo, o neurologista, ele é um profissional capacitado. Ele pode não ter pós-graduação em autismo, mas ele é um profissional que estudou e que vai trabalhar com seu filho, tá? Então, a escola, sabendo como é mais ou menos a criança, quais são as demandas dela, ela vai poder, por exemplo, o seu filho estava numa lista, eles iam colocar numa lista de uma professora que começou a trabalhar esse ano, não tem experiência, né? A sala dela é numerosa, já tem outras crianças com necessidades especiais, então eles podem fazer essa mudança a tempo, né? Não no dia que a criança chegar na escola. Então, vocês entenderam? Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu vou fazer outros vídeos também sobre autismo na escola, falando sobre hiperfoco, falando sobre outras questões que são importantes da gente observar, tá bom? Um beijo e até o próximo.